Então, vou abrir aqui a palestra. É a 7ª palestra que nós temos desse ciclo que a TV Faixa está promovendo aqui, em nome da Faixa. A candidata Carla Migueles, do Partido Novo, um partido bem novo mesmo, não tem nem um ano, né, candidata? Fez um ano sexta-feira. Pois é. E eu quero parabenizar os que aqui estão, pelo interesse da participação nas palestras, pelo interesse cívico, né, interesse cidadão, de estar querendo conhecer os projetos e os planos de governo dos candidatos à prefeitura. Eu vou passar a palavra para a candidata Carla Migueles, do Partido Novo, para que ela faça a exposição. Eu venho trabalhando muito com isso nas minhas pesquisas no mundo acadêmico, que é a relação entre cultura e aquilo que eu chamo de mecanismos de coordenação informal, que fazem com que as hierarquias funcionem de uma forma ou de outra, ou que fazem com que as pessoas se associem mais ou menos, e isso tem a ver com a qualidade das instituições democráticas dos diferentes países. Um dos fatores relevantes de cultura que tem um impacto muito grande na capacidade das sociedades de prosperar é a taxa de confiança embutida naquela sociedade. Confiança nas outras pessoas, confiança nas instituições e confiança nas organizações. O Brasil tem um estoque de conhecimento enorme, nós temos um patrimônio material e imaterial gigante de arte, cultura, conhecimento acadêmico, que nós não conseguimos transformar em desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia, a gente fala muito que o desafio do Brasil é a educação. Em termos estatísticos, é verdade. Em termos de números absolutos, não é. Por exemplo, no ranking global de inovação, nós vamos encontrar a Finlândia em 11º lugar, com um volume de mais de 2.000 patentes por ano registradas na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em Genebra, na Suíça. E o Brasil estava em 34º lugar, caiu para 70º, alguma coisa, não me lembro exatamente qual é a posição do Brasil no ranking, ele vem caindo de 2013 para cá, no ranking de competitividade e no ranking de inovação. Aí a gente se pergunta, como é que no ranking de inovação a Finlândia pode estar tão bem e o Brasil pode estar tão mal? Muita gente vai dizer, porque educação, um país nórdico com uma educação maravilhosa. Só que, se a gente for olhar em números absolutos, a população da Finlândia é de 5 milhões e poucos mil habitantes. 5 milhões e pouco, para a gente, não é um país, é um clube. E de 2ª divisão, né? Porque o Flamengo, não sei, que tem mais de 30 milhões de torcedores. Então, é um clube de 2ª divisão. Tudo bem, a gente olha para eles e diz assim, eles têm educação melhor, mas quantitativamente nós temos mais profissionais do conhecimento do que eles? Se nós pegarmos o último ranking de inovação, o último censo do Ministério da Educação, em 2014, a gente tinha mais ou menos 7,5 milhões de alunos cursando educação presencial e à distância no Brasil. Então, só na graduação presencial e à distância, a gente tinha 1,5 vezes a população da Finlândia. Se nós olharmos o nosso número de mestres e doutores, no censo de educação de 2014, nós tínhamos 544 mil mestres e 188 mil doutores. É muito mais do que a Finlândia. Muito mais. Essa é uma questão para a gente considerar aqui. Esses mestres e doutores são mal formados? Não, não são. E uma boa quantidade deles fez, pelo menos, uma bolsa sanduíche no exterior e tem um desempenho equivalente dos melhores pesquisadores de outras universidades. O que está acontecendo aqui? Por que a gente não consegue inovar? Essa é uma questão interessante quando a gente pensa em como a gente se organiza para fazer gestão do nosso patrimônio imaterial e se organiza para fazer gestão desse patrimônio em conhecimento agregado. Porque nós somos um país com alta distância de poder, nós temos muita distância entre o topo e a base. Nós fazemos planejamento reativo, focamos no curto prazo e não confiamos uns nos outros.
Então, nessa interseção de alta distância de poder, planejamento reativo e foco no curto prazo, a gente abre mão de fazer análises robustas o suficiente que nos permitam entender a causa dos problemas e, portanto, cooperar de maneira ordenada para remover. Nós temos um problema muito grande de gestão no Brasil por conta desses fatores que imbricam cultura e modelagem organizacional. Nós não conseguimos cooperar de maneira estruturada no médio e no longo prazo para produzir coisas interessantes para todo mundo. Esse é um pepino que a gente tem e esse é um desafio que eu estudo há muito tempo. Ora, esse tipo de problema faz também com que a gente não olhe para o cenário político de uma maneira mais analítica. E aí os profissionais de comunicação têm um papel central aqui em sair da dinâmica das redes sociais, que fica todo mundo dando opinião em 2, 3 linhas e falando muito rápido, para olhar para os macroproblemas que estão por trás daquilo que aparece nas redes sociais e por trás daquilo que aparece nos debates políticos na televisão. Nós temos um atraso muito grande no debate político no Brasil. Se a gente olha para o debate político, a gente está discutindo a diferença entre direita e esquerda, quem é da direita, quem é da esquerda, quem é coxinha, quem é a mortadela, quem é pró-Estado, quem é pró-iniciativa privada. Você olha para isso e diz o seguinte: esse debate ele ainda é o debate de fato relevante? E quando a gente faz esse debate, o que a gente está fazendo? Aumentando a desconfiança e, portanto, aumentando a dificuldade de cooperar de forma integrada para resolver problemas. Se vocês olharem para o cenário político contemporâneo, ele é de uma troca de acusações direta muito superficial, e a gente tem uma característica nesse debate de cada um dizer que é a favor de um grupo. Então, ao invés da gente estar criando coalizões para resolver problemas que impactam negativamente todo mundo, a gente tem um cenário político que tenta fazer aquilo que eu chamaria aqui de um narcisismo das pequenas diferenças. Tá, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou branco, eu sou preto, eu sou narigudo, eu tenho nariz pequeno, eu sou gay, você não é, eu sou mulher, você é homem. E a gente está focando o debate no narcisismo das pequenas diferenças e a gente está perdendo o foco daquilo que causa prejuízo para todo mundo, que é a nossa capacidade de sair de um círculo vicioso, de excesso de gastos públicos, baixa disciplina nos gastos, um presidencialismo de coalizão que é fonte de um monte de corrupção, para um outro modelo político em que a gente possa focar mais naquilo que interessa a todo mundo, independente de cor, raça, credo, opção sexual, religião, que é como é que a gente resolve os problemas estruturais da sociedade para permitir que todo mundo tenha mais prosperidade e a gente consiga destravar os problemas da pobreza persistente. Essa é uma questão que eu acho que no ambiente universitário, que não é um debate televisivo, a gente precisa trazer para a mesa. Quando eu digo que o nosso debate político é velho, eu queria só fazer aqui, meio segundo, uma retrospectiva dos conceitos de direita e esquerda, para que a gente perceba como ele não dá conta dos problemas que nós temos hoje. Vocês sabem bem, pelas aulas de história no 2º grau, que a ideia de direita e esquerda ela surge na Revolução Francesa pela posição relativa que os adeptos do rei, a aristocracia conservadora, ocupava no parlamento francês, quer dizer, sentada à direita do rei, e os revolucionários que sentavam à esquerda. No grupo dos revolucionários estava, por incrível que pareça, aquilo que mais tarde a gente veio a chamar de burguesia. Né? Você tinha a aristocracia querendo manter a ordem de estamentos medievais, os privilégios da aristocracia e os direitos de um rei absolutista. E você tinha, no outro lado, a burguesia querendo poder influir na política, os camponeses empobrecidos e um conjunto de grupos sociais que não aguentavam mais o absolutismo monárquico. Então, o conceito de direita e esquerda vem daí. Quando a gente entra no século XIX, com Marx, a gente redireciona a discussão de direita e esquerda
para aqueles que são a favor do capital versus aqueles que são a favor do trabalho. E Marx tem um papel muito grande na estruturação desse debate, porque é Marx que lança a ideia de que os interesses do capital e do trabalho são opostos. Marx começa muito isso nos manuscritos econômicos e filosóficos, e ele aprofunda isso principalmente no volume 1 do Capital, em que ele mostra que era do interesse do capital manter a massa salarial baixa e ter um grupo de desempregados que ele chamava de exército industrial de reserva, porque ele podia, com isso, manter os salários baixos e aumentar a escala, reduzindo o custo unitário, para poder competir e acumular mais capital. Então, dentro do debate direita e esquerda baseada na ideia de classes, o que você começa a ter são grupos que seriam os grupos de direita dizendo, não, espera aí, se você conseguir gerar acumulação de capital, se você conseguir gerar riqueza, no médio e no longo prazo a gente vai resolver o problema da pobreza, porque as empresas vão competir, vão crescer, vão precisar de mão de obra, vão absorver essa mão de obra do mercado de trabalho, vai faltar a mão de obra, os salários vão subindo. E a esquerda dizia, nananina, não é verdade isso. Na realidade, o capitalismo se constrói com a opressão do trabalhador, existe um sistema que concentra a propriedade dos meios e instrumentos de produção na mão de uma classe, enquanto a outra classe fica vulnerável porque só tem a força de trabalho para vender. Toda a discussão direita e esquerda ao longo do século XX, num período de Guerra Fria, estava baseado nessa polaridade, e você encontra hoje, no entendimento do que é direita e esquerda no Brasil, um pouco dessas duas tradições. Entende-se como direita o conservadorismo, herdado aí do entendimento de direita da Revolução Francesa, e entende-se de direita a questão da defesa do interesse do capital. Entende-se como de esquerda, mas aqui é um entendimento bastante despregado de uma análise de ciência política mais robusta, não só os ideais revolucionários, que aí é a esquerda da Revolução Francesa, como também a defesa do interesse dos trabalhadores. É isso que está na mesa hoje. Se a gente olha para o mundo contemporâneo, nós estamos no mundo do capital em formação. Nós estamos na sociedade do conhecimento. Empresas que não tenham muito conhecimento e que não consigam inovar, quebram. Legal. A quem pertence esse poderoso instrumento de produção? É ao capital ou é ao trabalho? É ao trabalhador. Se vocês não forem profissionais mega competentes, a empresa que vocês forem trabalhar vão competir pior. Quem tiver os melhores jornalistas, os melhores publicitários, vai prosperar, quem não tiver, não vai. Então, o que acaba acontecendo? O principal meio instrumento de produção não pertence ao dono da empresa, pertence ao trabalhador, na sociedade do conhecimento. E aquilo que Marx previa, que a acumulação de capital geraria uma classe de muito rico e uma massa de muito pobre, deu origem a uma outra forma de organização do capital. Uma grande quantidade de capital que circula no mercado hoje é dos fundos de pensão e dos fundos de previdência dos trabalhadores. Então, se a gente for olhar uma grande parcela do volume de capital que circula nas bolsas de valor, são dos fundos de pensão que investem em ações de outras empresas para garantir que vão poder pagar a aposentadoria dos empregados. Então, o empregado vira capitalista, de uma certa forma, e o trabalhador tem meios e instrumentos de produção na mão. E a gente ainda está falando nos conceitos de direita e esquerda tradicional. Vou deixar esse assunto de molho um pouquinho para falar de um outro. Eu fiz uma pesquisa há alguns anos atrás para tentar entender por que o Rio, com todo esse potencial turístico, não conseguia, de fato, ser uma cidade em que o turismo gerasse emprego e renda de uma maneira consistente. Na época, teve uma provocação, porque um ente desses de turismo que compara
gastos per capita por turismo nas várias cidades, viu que o turista europeu e americano e asiático que vinha para a América Latina gastava no Rio de Janeiro quase a metade do que gastava em Buenos Aires. Aí você se perguntava, peraí, mas por quê? Se esse cara veio para cá, então ele não está afastado por causa da violência. Não foi o problema da violência porque ele veio. Por que que em vindo ele gastou pouco? Nós fomos fazer um trabalho, na época que eu dava aula aqui na Santa Úrsula, nós falamos com cerca de 1.500 turistas. E os turistas diziam o seguinte, nossa, eu adoro bossa nova, eu adoro a arte carioca, eu adoro o samba, eu vim para cá achando que eu ia poder curtir vários estabelecimentos com diferentes artistas tocando bossa nova. Onde tem isso? No Rio. Em lugar nenhum. Volta e meia pode ser que num bar na Lapa tem um cara que toque, apareça para dar uma canja, mas se você vier com um turismo regular, não tem. Se você quiser chegar aqui e ver um show de samba em abril, em julho, em setembro, cadê? Não tem. Se você quiser comer culinárias típicas, com frutas tropicais maravilhosas e com toda essa nossa tradição culinária brasileira com diferentes regiões do Brasil, fora churrasco e feijoada num sábado, para onde você vai? Não vai, porque não tem. Os turistas também falavam muito sobre a importância de fazer turismo ecológico, ir para as trilhas, caminhar pela Mata Atlântica, que é a maior reserva de biodiversidade do mundo. O Rio tem a maior floresta urbana do mundo, que é, na verdade, o primeiro projeto de reflorestamento da história, que é a Floresta da Tijuca, que Dom João VI refloresta, porque o desmatamento ali causou a seca nos mananciais hídricos que alimentavam a cidade. Cadê as grandes rotas turísticas para lá? Os turistas disseram, quero mergulhar, quero isso, quero aquilo. Como é que você mergulha no Rio? Você tem que conhecer uma pessoa que tem um barco, que tem um esquema, que aluga. É muito desorganizado. Então, enquanto nós estamos discutindo capital e trabalho, enquanto nós estamos discutindo um monte de outras causas, nós temos um patrimônio imaterial e um patrimônio material em termos de reservas ambientais riquíssimas que a gente não consegue cooperar para transformar em produto. A gente não consegue transformar em riqueza. Nós temos um problema de empreendedorismo. Nós temos uma legislação antiquada que dificulta enormemente o trabalho do empreendedor. Nós temos uma legislação trabalhista que faz que, se um de vocês conseguir um contrato e tiver que pedir ajuda para um amigo, tem que botar em carteira. Se o contrato durar mais do que 4 meses, na hora de demitir, você pode ter que pagar todo o seu lucro em rescisão trabalhista para o colega que veio te ajudar. Então, não é uma legislação trabalhista do tempo do conhecimento e da inovação, é uma legislação do tempo do Charlie Chaplin. Nós temos uma complexidade para montar empresas e desmontar e fazer associações entre CNPJ medieval. E a gente está discutindo com base em argumentos do século XIX e do começo do século XX. E ninguém está discutindo isso na campanha. Ninguém está discutindo que as nossas plataformas políticas e a nossa maneira de pensar a política, ela ainda está muito aberta ao personalismo, ao patrimonialismo, ao assistencialismo e a um discurso político que, na verdade, faz uma cortina de fumaça enorme de direita, esquerda e essas coisas, quando, na prática, o que a gente faz é um toma lá, dá cá, de baixíssima qualidade, porque nós temos instituições ruins. Você não vê no debate político as pessoas discutindo seriamente como é que você redesenha as nossas instituições. Essas são questões que a geração de vocês vai ter que liderar. Essa é um pouco a discussão que o Partido Novo gostaria de trazer. Então, o Partido Novo já começa entrando no cenário político com a ideia de que a gente precisa inovar na forma de fazer política. Então, o candidato é selecionado por processo seletivo. Você tem que preencher um questionário online de adesão aos valores, depois você tem que mandar um vídeo gravado para ver se você consegue falar com lógica para outras pessoas na frente de uma câmera, nem que seja do seu celular, e depois você tem uma rodada de bancas
para ver se você tem alguma visão estratégica de como a cidade precisa ser gerida, para ver se você pode, de fato, representar o partido. Foi assim que eu fui escolhida, foi assim que todos os candidatos a vereador foram escolhidos. Por que isso? Porque é necessário abrir espaço para que o cidadão comum, que nunca foi político, possa participar. Senão, eu não tenho democracia de fato. Com o aparelhamento que os partidos tradicionais acabaram criando, a gente acaba tendo verdadeiras capitanias hereditárias dentro dos partidos. Os partidos não têm, de fato, ideologias claras. Eles foram se transformando por um vício que o nosso presidencialismo de coalizão criou, eles foram se transformando em legendas. Porque, para governar, é preciso fazer tantos acordos que, se você votar num partido de esquerda ou de direita, não vai fazer nenhuma diferença. Porque o balcão de negócios que se criou na política faz com que o toma lá da cá da micropolítica seja, de fato, o que comanda a gestão das cidades, do governo estadual e da presidência da República. Essa é uma questão que a gente está querendo trazer para o debate. É claro que um partido que tem 1 ano de fundado, né, e que selecionou candidatos desconhecidos, tem muito pouca chance de eleger alguém na sociedade do espetáculo. Mas a nossa ideia não faz mal. É um projeto de longo prazo. Então, eu tirei licença do meu trabalho de professora, eu abri mão de alguns projetos, então eu estou concorrendo, e eu acho importante falar isso para vocês, porque isso está na mesa na hora de pensar a democracia. Eu estou abrindo mão de rendimento, eu estou deixando de ganhar salário durante toda a campanha, para fazer parte de uma campanha que a minha chance de ganhar, vamos falar sério, é quase nenhuma, 1%. Né? Mas, se a gente não parar para fazer isso, vocês que são cidadãos comuns, e cada cidadão comum, a gente não vai resgatar o espírito republicano. A gente não vai poder, sem compromisso com o toma lá da cá eleitoral, rediscutir política. Eu queria dizer para vocês o seguinte, depois que terminar a eleição, a gente vai ter que começar o processo seletivo para quem vai se candidatar em 2018. A gente está passando por um problema terrível agora, porque a gente não quer políticos profissionais. Então, eu dei a minha contribuição aqui como uma cidadã que parou de ganhar salário alguns meses para poder correr na campanha e colocar na mesa as nossas ideias. Mas eu não vou poder ficar fazendo isso sempre, senão eu vou acabar quebrando, eu vou ter que pagar minhas contas. Nós precisamos que outros cidadãos concorram em 2018, mas aí entra aquela questão, mas se a sociedade do espetáculo e se o que conta não é o projeto político do partido, agora que você apareceu na imprensa, você vai ter que concorrer em 2018, senão o partido não vai eleger ninguém. Aí eu estou dizendo, epa, espera aí, a brincadeira vai ficar cara para mim. Não é essa a ideia. Se é um partido de cidadãos comuns, nós não vamos fazer isso no novo, mas aí as pessoas estão dizendo, mas aí vocês vão aparecer em 2018 como um partido novo, sem político conhecido e sem puxador de voto, vocês não vão ter chance. E o que a gente está dizendo é, esse é um projeto de longo prazo. Nós precisamos recuperar o espírito republicano. Nós precisamos recuperar a capacidade de discutir política seriamente, entendendo que ideias têm consequências. E que, se a gente vota voto útil e que, se a gente aceita o toma lá da cá, inclusive como cidadão, não estou afim de me aborrecer, não acredito em político, político é tudo canalha, vou ver aqui quem é o menos pior, faço de conta que fiz a minha parte e a gente permite que as coalizões continuem. Se a gente fizer isso, não tem solução. Não tem solução. É um pouco essa questão que o Partido Novo está trazendo para esse debate. E, no entanto, a gente está vendo que a campanha não está endereçando isso. A campanha está discutindo tudo menos isso. A campanha virou uma coisa bastante maluca, ela virou uma campanha olímpica. Quem decorou mais dados e fatos sobre a cidade? Quem sabe onde tem o microproblema da rebimboca da parafuseta cruzada no bairro tal, enterrado no túnel do metrô? Cara, se você não sabe isso, você não está pronto para ser prefeito do Rio de Janeiro. Você fala, tá, mas o prefeito não vai governar sozinho e não deveria fazer isso. Então, por que o melhor prefeito é aquele que sabe tudo sobre tudo e tem todas as respostas na ponta da língua? O prefeito deveria representar um projeto de cidade.
um projeto capaz de trazer os melhores técnicos para ocupar cada secretaria, porque nenhum indivíduo vai saber mais do que todos os técnicos nos lugares certos. Eu nunca vou saber mais do que saúde do que um aluno meu, especialista em gestão de saúde, que acabou de fazer a sua tese de mestrado na FGV e que eu fui banca. Ele sabe melhor do que eu. Eu nunca vou saber mais sobre mobilidade do que um engenheiro de trânsito e mobilidade. Eu nunca vou saber mais sobre todos os outros temas do que os especialistas. Qual é o papel do prefeito? Garantir que ele vai ter poder de selecionar os melhores técnicos e empoderá-los para que eles possam fazer o melhor trabalho. O melhor prefeito é o que teria, teoricamente, o melhor modelo de governança da cidade e a maior capacidade de garantir que a gestão da cidade vai ser feita de acordo com um projeto de cidade. Não aquele que, olimpicamente, sabe mais dados e fatos sobre a cidade. É claro que ele não pode não saber, em termos macro, os grandes desafios, mas esse tipo de campanha está tirando completamente o foco das grandes questões que impactam hoje na nossa cidade, que é o custo das coalizões para todos os cidadãos comuns. Nós pagamos um volume enorme de imposto sobre o consumo, nós não temos como opinar para onde esse dinheiro vai, e a gente vê o loteamento da máquina pública entre partidos, gerando um ralo gigantesco de dinheiro que, de fato, impede que o dinheiro esteja direcionado para as áreas centrais. E tudo que não está aparecendo na campanha é essa discussão. Eu, cidadão comum que pago imposto, eu quero ver o meu projeto de cidade sendo implantado e eu quero saber como é que eu vou rastrear isso. Quando a gente diz, então, que a gente quer um Estado menor e mais eficiente, todo mundo nos chama de ultraliberal, xiita e coxinha, o que a gente, na verdade, está dizendo é, espera aí, eu quero saber onde que o dinheiro entra, para onde ele está indo, e se ele está indo para onde eu votei que ele fosse. Eu não quero ter um Estado super caro, com um monte de penduricalhos e autarquias e fundações e cargos comissionados, que, na verdade, são moeda de troca política e que impedem a transparência no uso do recurso. Eu quero um Estado eficiente, que, de fato, entregue resultado em saúde, educação e segurança e, idealmente, em mobilidade e alavancagem dos negócios e da prosperidade na cidade. E eu quero saber como é que você vai fazer isso, na prática, não loteando cargos e não dividindo o dinheiro para um monte de lugar. Aí vem gente, até minha própria filha, que estudou cinema na PUC, ai, mãe, que horror, você entrou para um partido de direita. Eu falei, por que o meu partido é de direita, se, por acaso, eu estou no século XXI e não no XX, nem no XIX, nem no XVIII? Não, porque você tinha que ter uma pauta mais da causa LGBT. Espera aí, meu partido acredita na liberdade das pessoas. As pessoas têm o direito de escolher com quem elas querem se relacionar, e essa é uma regra básica da vida civilizada. A minha liberdade começa onde termina do outro, e eu não ganho nada em impor infelicidade alheia. Então, por que essa questão, que está regulada na lei, que é constitucional, e que, se não é cumprida, é crime, deveria estar ocupando o centro do debate, quando, se o cara é gay ou não é gay, ele também está pagando um volume de imposto enorme, e ele está completamente desempoderado para dizer o que ele quer que seja feito na cidade. Se o cara é gay ou não é gay, é um problema privado dele, ninguém tem nada com isso. E se alguém é homofóbico, tem uma lei que diz, esse desgraçado tem que ser punido, porque isso é proibido, discriminação é proibido por lei neste país. Eu tenho que garantir que a lei seja cumprida. Agora, não é porque eu tenho uma orientação sexual de outra natureza do que o cara que está concorrendo, que a pauta coletiva que une todos os cidadãos deva sair de foco em nome dessa pauta. Essas são questões dessa ordem que estão distorcendo o debate político da cidade. Na hora que a gente olha para essas questões, elas são as questões mais relevantes para as mulheres, para os homossexuais, para os heterossexuais, para todo mundo, para o jovem que quer emprego e renda, porque a gente precisa resolver os entraves ao empreendedorismo. Elas são causas que unem a todo mundo.
mas a gente está tendo um debate político de como é que eu divido para conseguir ver como é que eu ganho a eleição no grito. Essas são questões que precisam estar na mesa. Quem é que está cuidando das pautas que são de interesse da maioria da população? E como é que a gente faz para que as causas que são do interesse de todos, independente das suas diferenças, esteja no centro do debate político? Essa é uma questão que o Novo vem trazendo muito para essa eleição. Essa é a questão que eu acho que a gente está precisando discutir de maneira madura, porque é ela que garante que o cidadão esteja representado de fato na política. É ela que garante que a gente, de fato, vai conseguir resolver o problema da pobreza. Então, ontem a gente estava conversando num coletivo de favelas. E as pessoas dizendo o seguinte, tá, qual é a sua proposta para a favela? Saneamento, urbanização, espaços para diversão. Se você olha, primeiro que a favela não é um problema, ela é uma solução para uma escassez de oferta de moradia num preço que as pessoas possam pagar. A favela tem uma origem histórica quando os negros foram expulsos da economia pela forma como a abolição da escravatura foi feita nesse país, e eles, de fato, eram muito miseráveis. Eles eram classe E. Se você olha para os dados do IBGE hoje, você vai ver que a população das favelas é classe C, o que significa que eles estão acima da média de índice de desenvolvimento humano dos países africanos. O nosso menor IDH é na favela do Alemão, que é 7,11, que, pelas métricas internacionais, é um IDH médio para alto. É claro que tem exceções, é claro que a gente tem classe E. Onde essas pessoas estão? Ninguém sabe dizer na cidade, porque falta pesquisa aplicada de maneira consistente. Outra questão é, você olha para algumas das favelas e você tem verdadeiros latifundiários nas favelas, com trocentas casinhas para alugar, cobrando um aluguel que está crescendo muito. Então, você chega nas favelas, tem gente pagando R$2.000 para morar no Vidigal, numa casa de 3 quartos. Aí você começa tendo gringo alternativo que acha legal morar na favela e está gerando uma inflação dos aluguéis nas favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Fala, era só o que me faltava, agora a gente trocar o pobre brasileiro pelo gringo alternativo morando na favela. Como é que a gente poderia resolver esse problema se a capacidade de pagamento, de fato, da enorme maioria das pessoas que moram na favela já é essa? Se a prefeitura simplesmente fizesse um plano urbanístico e permitisse, e fizesse um acordo com o governo federal e o governo estadual para reduzir o imposto sobre a moradia popular, que é 48%, então, 48% do custo de uma casa popular é imposto, você poderia chamar a própria iniciativa privada desonerada de imposto, como se fez com o INPI, com o imposto sobre os carros. Como é que é, né? IPI. Quando se tirou o IPI dos carros, você pode tirar o IPI para a construção de casas populares, e você pode fazer como vários países do mundo fizeram para resolver o problema de moradia. Você permite que incorporadoras privadas cheguem lá, troquem o terreno por imóveis num prédio, você verticaliza de forma ordenada, né? Normalmente, quem tem o terreno fica com a cobertura, a empresa faz vários andares e substitui a favela por condomínios organizados. É possível fazer isso. Abrir grandes avenidas resolve o problema de saneamento, você consegue resolver esse problema. Você resolve o problema da escassez de moradia, você resolve o problema do saneamento, você resolve o problema da ordem pública, você resolve o problema das áreas de lazer. Mas, ao invés das pessoas sentar junto com os arquitetos e engenheiros, sentar junto com as pessoas da cidade e avaliar esse tipo de alternativa, todo mundo fica discutindo como é que a prefeitura vai pagar saneamento para a favela. Aí você olha para isso e diz assim, tá, tem 30 anos, desde que a democracia volta no país, que todo mundo diz isso, ninguém resolveu esse problema. Por que resolveria agora? Por que resolveria do mesmo jeito? Essa é a melhor maneira de fazer?
Na verdade, a favela tem uma série de problemas. Você precisa de avenidas subindo as favelas, porque o contingente de pessoas que mora ali é muito grande. Você precisa ter trânsito de ambulância, você precisa ter trânsito de carro de bombeiro, se tiver incêndio. Quando tem um incêndio na favela, ele mega se alastra, porque o bombeiro não consegue entrar. Esse risco vai continuar. Por que não fazer projetos, de fato, que resolvam os problemas a menor custo para a área pública? Porque, na verdade, esse tipo de conversa faz com que o político perca capital eleitoral. E essas questões precisam estar discutidas. Na verdade, esse tipo de questão deveria estar ocupando o centro do debate, porque se o governo fizer isenção fiscal para as casas populares, você resolve o problema da moradia no Rio sem precisar Minha Casa Minha Vida. Mas não gera voto, não gera curral eleitoral, não gera tomar lá da cá, simplesmente resolve o problema do cidadão. Essas questões, elas não aparecem no debate em nenhum momento. E aí, na hora que a gente pensa a forma como a imprensa tem que trabalhar por conta de como o TRE coloca barreiras e por uma série de outras coisas, o candidato tem 1 minuto para dizer como é que ele vai resolver o problema da moradia no Rio de Janeiro. Dá? Não dá. Possível. Você não tem como trabalhar problemas complexos e discussões densas num formato de debate eleitoral na forma como ele acabou ocorrendo. E vocês, como futuros jornalistas, como profissionais de comunicação, como profissionais de publicidade também, que vão poder trabalhar em campanhas políticas, porque hoje é uma questão, como é que você faz com que um candidato e uma proposta apareça, vocês vão ter que criar soluções inovadoras para isso, porque o debate político hoje, ele não é democrático. Ele não é democrático porque a gente tem uma massa de pessoas muito grande, os meios de comunicação em massa precisam desse tipo de regulamentação para poder conciliar a sua programação com a necessidade de mostrar os candidatos, e a gente não está olhando para como é que a gente discute aquilo que precisa ser discutido, que, obviamente, não pode ser num debate na TV aberta, que ninguém vai aguentar ouvir político discutindo nesse nível de complexidade o tempo inteiro na TV. Bom, gente, essa era a minha...